E aí, rapaziada, vamos dar uma analisada nessa tabela da Premier League agora que chegou a data FIFA? Vamos ver o que nos aguarda após o retorno do nosso grande Livão. Enfim, vamos nessa, né? Vem comigo! Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Sejam bem-vindos ao canal Liverboy. Eu sou o Pedro Carioca. E bom, rapaziada, antes da gente começar o vídeo, eu queria só falar uma coisinha. Eu queria pedir desculpa para o meu querido Atmanrich4367. Cara, você deixou um comentário no último vídeo do pós-jogo do Chelsea. Inclusive, assista se você não assistiu, beleza? Pós-jogo contra o Chelsea. Ele deixou um comentário e, cara, eu não sei por que não aparece pra mim. Não consigo responder, mas enfim... Ele tinha comentado, eu vejo a falta de agressividade no Liverpool como consequência das falhas individuais dos jogadores. É difícil manter pressão alta ou a bola no campo adversário. Aí eu não consigo ler o resto, mas enfim, cara, obrigado pelo seu comentário, desculpa não ter respondido. Você tá certíssimo, tá bom? Você está certíssimo. E agora sim, voltando para o nosso ritual, galera, deixa aquele like, tá bom? Meta de 350 inscritos, nós já chegamos em 300. Tchau! Só 300. Muito obrigado, vamos lá, 350 até o final de outubro, a gente consegue. Deixa aquele like, compartilha com seus amigos e bora para a nossa análise não tão minuciosa assim. Galera, antes da gente falar do que está por vir, eu queria dar uma passadinha nesse vídeo aqui, um dos primeiros vídeos aqui do canal. Nesse pouco tempo já mudou bastante coisa, sempre tentando melhorar aqui o conteúdo pra vocês. Eu queria passar nesses meus palpites aqui dos jogos do Liverpool. Claro, aqui falando só da Premier League, tá bom? A gente não tá falando dos jogos da Champions. Pois bem, aqui eu coloquei vitória em cima do Bournemouth, em cima do Newcastle e em cima do Arsenal. Até aí, perfeito, Pedrinho, gabarito. No jogo contra o Burnley, eu já fui um pouco pessimista e imaginei um empate. Talvez, se eu soubesse que a gente estaria jogando mal igual a gente tá jogando, provavelmente teria sido mais pessimista ainda. Porém, vamos seguir em frente, né? Eu coloquei vitória em cima do Everton, beleza. Eu já tinha falado que a gente ia perder contra o Crystal Palace. Olha aí, mano. Aqui ó, conheço o time, rapaz, eu sei quando ele vai dar uma panguada. Brincadeiras à parte, não queria ter perdido esse jogo, mas enfim. E eu tinha imaginado um empate contra o Chelsea, que cara, até os 94 era o que tava acontecendo, só que aí o Estevão com a sua estrela foi lá e venceu o jogo para o Chelsea. E bem, isso garantiu 15 pontinhos para o Liverpool. Cara, assim, não está ruim, tá bom, rapaziada? Longe de estar ruim. O problema é que, pô, a gente imaginava o Liverpool vindo super bem, né? Assim, um super elenco, gastou dinheiro à beça e parece que a galera ainda não encaixou muito bem, o Arne Slot não tá sabendo utilizar os jogadores. Tudo isso eu já reclamei no vídeo do Chelsea, já fiz essa análise. Mais uma vez, se você quer saber a minha opinião sobre se é culpa do Slot ou não, vá ver o vídeo pós-jogo contra o Chelsea. Enfim, rapaziada, vamos analisar os próximos confrontos do Liverpool. A gente vai ter o confronto contra o United em Anfield, logo após a data FIFA, que, cara, eu juro pra vocês, eu estou com medo desse jogo. Não queria estar, mas do jeito que a gente tá jogando, mano, não duvido o Liverpool cometer um crime aí, viu? Mas tá bom, vamos lá. Vai ter um jogo contra o Frankfurt na casa deles. Aí no dia 25 nós vamos enfrentar o Brentford. O Brentford que, cara, não é um time a se menosprezar, tá? Eles têm um elenco muito interessante, tem bastante jogador do Liverpool nele, inclusive, ex-Liverpool, né? E, enfim, é um time que é bom a gente ficar de olho. 4 dias depois a gente vai pegar o Crystal Palace pela Carabao Cup. Ai, mano, Palace de novo, não! Complicado, hein? Esse calendáriozinho do Liverpool tá puxado, família, puxado, mas vamos seguir. Aí a gente enfrenta o Aston Villa no dia 1º de novembro, depois Real Madrid, e depois do Real Madrid a gente pega o Manchester City e logo depois o Forest, pela rodada 12 da PL. Então assim, galera, os jogos que eu considero mais tranquilos são o do próprio Forest, o do Villa que não está bem. Por mais que tenha um time interessante, o Villa tá esquisito, não sei se engrenou 100% ainda. O Brentford, como eu já falei, é um time interessante também, mas não tá rendendo tanto. O problema são os intervalos pra gente, né, cara? É Frankfurt, é o Crystal Palace, é o Real Madrid, então assim, pegado, cara. Você pegar Real Madrid e Manchester City na mesma semana é puxado, mesmo que o Real Madrid seja em Anfield, tá, galera? Pô, pegar o Manchester City logo depois ainda, lá no Etihad, difícil, viu? Difícil. Não vou nem
nem dar previsão aqui, nem fazer palpites, porque já fiz os palpites antes, vai ser aquilo lá. Vou me manter fiel ao Pedro do passado. E bem, já que falamos dele, vamos passar para o Manchester City. Os Citizens que vão pegar o Everton no Etihad logo após a data FIFA, depois vão enfrentar o Vídea Real. Aqui pra mim é vitória tranquila da parte deles. Depois eles vão enfrentar o Villa, o Swansea na Carabao, mano. Por que não foi pra nós, velho? Ah, tá maluco. O City é sortudo em sorteio, hein, cara. Eles sempre pegam coisinha assim, mano. Tá maluco. Aí, beleza. Depois é o Bournemouth, jogo complicadinho. Inclusive o Bournemouth atualmente está uma posição acima do Manchester City na Premier League. Depois o Dortmund, depois o nosso confronto e eles vão pegar o Newcastle no St. James Park. Jogaço. Difícil isso daqui, hein? Cara, a tabela do City eu acho que tá mais tranquila, né? Pegar o Everton, de Real, ok. Aston Villa, mesma coisa que eu já comentei pro Liverpool. O Swansea, pelo amor de Deus. Bournemouth é complicadinho. O Dortmund é um time legal. Aí vai enfrentar nós, o Liverpool e depois o Newcastle. Passando para os Blues, Chelsea. O Chelsea vai enfrentar o Forest após a data FIFA. Depois o Ajax, que não está bem na Champions. Não sei como é que eles estão no holandesão, mas na Champions estão mal. Depois enfrentam o meu xodozinho Sunderland. Depois o Wolverhampton, Tottenham, Karabag, Wolves e Burnley. Cara, a mais fácil, hein? Forest tá em 17º. Ajax tá horrível na Champions. Sunderland, cara, por mais que eu queira o sucesso do Sunderland, né? Acabou de subir. Beleza. O Wolves vai cair. Tottenham é o time mais difícil que eles vão enfrentar. Karabag na Champions. O Wolves de novo, porque o primeiro confronto é pela Carabao, né? E depois o Burnley. O Burnley é chatinho, mas ainda assim é um time que, na teoria, é Chelsea vencer, né? Caramba, mano. Os Blues têm tudo pra fazer um bom retorno aí após a data FIFA, hein? Tem jogos muito acessíveis pra eles. Passando para os nossos rivais, Red Devils, Manchester United. Cara, eles vão nos enfrentar após o retorno da data FIFA, depois o Brighton. Caraca, verdade, né? O Manchester United não tá tendo nenhuma competição europeia. Pode ser bom pra eles, né? Vão pegar o Brighton, que aqui, mano, na teoria, velho, na teoria, tá bom? Liverpool vai atropelar e o Brighton vai ser um jogo muito difícil, eu imagino até que empata, com uma possibilidade do Brighton vencer, mas do jeito que o Liverpool tá, sei lá também, mano. Sei lá, enfim. Próximo, Forest, ok. Tottenham, complicado. Aí o United vai perder, tá? O jogo contra o Everton foi adiado, beleza. E depois já é o jogo contra o Everton, adiou 2 dias. Ok, e o Palace no dia 30/11. Caramba. O United tá esquisito, né, família? Não vão mentir, não. Se você é torcedor Red Devil, teve um rapaz Red Devil que comentou no meu vídeo. Cara, espero que você esteja assistindo esse também. Pô, sinto muito por vocês, viu? De verdade. Que situaçãozinha complicada que vocês estão, mano. Olha, sei não, hein? Enfim, vamos para o Tottenham. Os Spurs, querido time do meu primo Felipe e do meu primo Conrado. Tottenham que vai pegar o Aston Villa, depois o Mônaco, depois o Everton, o Newcastle na Carabao. Cara, eu não sei não, hein? Acho que eu vou retirar o que eu disse. Por mais que a gente tenha passado aperto contra o Palace 2 vezes já essa temporada, eu ainda prefiro pegar o Palace do que pegar o Newcastle. Tá doido, mano. Enfim, o jogo contra o Chelsea, que a gente já mencionou. O Copenhagen, pô, jogo acessível. Contra o United já falei que atropela. Aqui, meus queridos Spurs, vocês têm que cometer o crime, tá bom? Vocês têm que fazer a boa pros seus colegas de Liverpool, tá? Cara, o Tottenham é o maior fã do Liverpool, velho. De verdade mesmo. Deram a Champions pra gente de 19 e 20 e na temporada passada foi o jogo que a gente meteu acho que uns 5-2, 5-3, não me lembro, que aí foi o jogo de confirmação da PL, cara. Pô, Tottenham é muito Liverpool. Façam a boa pra gente, Tottenham. Depois vão pegar o PSG, jogo duríssimo, duríssimo. Depois Fulham e Newcastle. E agora vamos falar dele, não esqueci. Vamos falar da tabela dos Gunners. Bem, rapaziada, eles vão enfrentar o Fulham, que aqui, jogo tranquilo pra eles. Aqui é um jogo complicado, tá? Aqui é difícil, mesmo que seja no Emirates, é pegado. Mas enfim, vamos pro próximo. Crystal Palace, jogo duríssimo, duríssimo. Palace, pelo amor de Deus, faz a boa. Faz a boa, por favor, compensa nisso pelo menos. Vão enfrentar o Brighton na Carabao, jogo interessante. Vão enfrentar o Burnley, o Slavia Praha, o Sunderland e o Tottenham. Tem o Bayern aqui, tem o Chelsea. Cara, esse finalzinho aqui, ó, Tottenham, Bayern e Chelsea, é pegado, tá? Mas de resto, tem o Palace, que eu já falei, e o Atlético de Madrid. Tem alguns jogos acessíveis, né? O Brighton aqui, o Burnley e o Slavia Praha, essa sequência ainda é ok. E o próprio Sunderland. Mas eu ainda acho, sim, que a do Chelsea é a mais
papinha de neném após essa data FIFA. E bem, rapaziada, essa daqui é a nossa tabela atualmente antes da data FIFA, tá bom? O Arsenal é líder com um pontinho a mais do que o Liverpool. O Liverpool tem 15 pontos, aí depois vem o Tottenham e o Bournemouth empatados com 14, o Manchester City com 13, o Crystal Palace com 12, Chelsea com 11 e assim vai, né? Os rebaixados, vocês não estão vendo aí, mas são Burnley, West Ham e o Wolverhampton. Wolverhampton apenas com 2 pontinhos. Assim, galera, os destaques pra mim, cara, com certeza são o Arsenal, que é um time que tá muito forte, tá muito mais consistente, cara. Eu sei que foram só 7 jogos, mas é um time bem diferente da temporada passada, com uma solidez defensiva muito forte mesmo. O Liverpool tá estranho, não começou bem a temporada, mas, cara, tomara que essa data FIFA sirva pra dar um reset na cabeça dos jogadores, na cabeça do Slot, voltar com um pouco mais de fôlego, com outras ideias e executar, cara. Os jogadores têm que executar e o Slot, mano, tem que tentar se inovar um pouquinho também. O Tottenham vem muito bem nessa temporada, cara, de verdade. Eu espero que ele continue assim, porque eu prefiro o Tottenham bem do que o City. Porém, falando dele, cara, o Manchester City, ele sempre vai ser o bicho papão. Não tem jeito. Ele pode não tá configurando ali no top 4 ainda, mas, velho, daqui a pouco ele vai estar ali. E se a gente demole, se o Liverpool demole, o Arsenal demole, cara, o City ele consegue ainda ganhar uma PL. O Guardiola é bizarro, o Haaland tá com fome, enfim, não ter ganho nada na temporada passada fez um estrago na cabeça dos caras e com certeza eles estão vindo com tudo esse ano pra não repetir aquilo. E bem, rapaziada, eu queria que você deixasse a sua opinião aí. Você acha que o Liverpool vai conseguir acordar depois dessa data FIFA? Você acha que vai continuar a mesma coisa? Vai piorar? E as suas expectativas para as próximas rodadas da PL, beleza? Rapaziada, um forte abraço. Não esquece o like, enche os comentários aí, compartilha com seus amigos. O canal tá tendo umas mudanças aí, vocês estão percebendo devagarinho. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Valeu!